Vamos ler então Êxodo 7, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor nos dá a Tua palavra, ó Pai, que é o que nós mais necessitamos. Que o Senhor use o Teu Espírito e fale aos nossos corações, nos ensine, ó Pai, e que possamos sair daqui mais conhecidos do Senhor e louvando e adorando e nos relacionando mais contigo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos aqui então em Êxodo 7. As minhas pregações aqui são mais espaçadas, né? Mas se vocês lembrarem, nós temos visto o livro do Êxodo nessas pregações. E hoje chegamos aqui em Êxodo 7, que é o início dos atos de Deus para a libertação do povo da escravidão do Egito. Então, até aqui nós vimos como Deus foi prometendo, como ele foi falando com o povo, como ele chamou Moisés, como ele explicou para Moisés e para o povo o que ia acontecer. Nós vimos que o povo já tem dificuldades de acreditar nisso, porque Faraó já endurece a servidão e o povo tem dificuldade, então, de crer que Deus vai libertá-los. Mas Deus está fazendo essa obra. Deus sempre se lembra da sua promessa a Abraão, ele sempre se lembra da sua aliança com o povo, ele se mostra um Deus compassivo, um Deus que está próximo do povo, ouvindo a aflição do povo. E aqui, a partir do capítulo 7, ele vai começar a agir para tirar o povo da escravidão do Egito. Então, a partir do versículo 14 desse capítulo, nós temos o que são conhecidas como as pragas, as 10 pragas, que caem sobre o Egito, e então, após a 10ª, o povo é libertado. Essa parte do livro do Êxodo, então, é importante por isso. Deus vai começar a agir para libertar o povo. Antes de entrar nesse versículo especificamente, eu quero só que você volte um pouquinho na sua Bíblia, em Gênesis 6:14, se você olhar, ali tem uma genealogia. E se você estiver lendo continuamente o livro do Êxodo, isso pode parecer um pouco estranho, porque tem uma história, e aí no meio da história entra uma genealogia, e depois a história continua. E eu quero só mostrar isso aqui para vocês, porque é importante para a gente entender um pouco do propósito de Deus em cada detalhe das Escrituras. Então, essa genealogia que está aqui, às vezes pode parecer que está num lugar até estranho, um lugar errado, talvez, mas ela é muito importante, porque se você acompanhar a genealogia que tem aqui, a partir do versículo 14 do capítulo 6, ele vai falar assim: são esses os chefes das famílias. E aí ele cita os filhos de Ruben. Então, ele está citando os filhos de Jacó. Ele cita os filhos de Ruben. No versículo 15, ele cita os filhos de Simeão. No versículo 16, ele cita os filhos de Levi. E em vez de continuar com Judá e os outros filhos de Israel, ele para aqui em Levi. E ele fala então de cada filho de Levi. Ele fala de Gerson, ele fala de Coate e ele fala de Merari. E ele não continua, ele foca agora nos filhos de Coate. E ele vai falar dos coatitas, vai falar de Anrão, de Izar, de Hebron, de Uziel.
Então isso vai já nos dando uma noção para a gente qual que é o propósito dessa genealogia aqui. Ele não quer falar dos filhos de Jacó. Ele falou especificamente de Levi. Entre os filhos de Levi, ele fala especificamente dos filhos de Coate. Entre os filhos de Coate, ele vai falar de Amrão, porque ele quer chegar em Arão e Moisés. O autor aqui então está mostrando para a gente de onde vem. Moisés a gente já conhece, porque tem a história de Moisés nos primeiros capítulos do Êxodo. Mas aqui aparece Arão, que vai ser uma grande figura de muita importância para o povo de Israel. E aqui o autor então está mostrando para a gente, porque a partir do capítulo 7, Arão será um porta-voz de Moisés. Então, quando a gente estiver lendo as Escrituras e um texto parecer que está fora de lugar, parece que não está cortando uma narrativa, por exemplo, como está aqui, é importante a gente ler e entender o que o autor está querendo mostrar aqui. Nessa genealogia, ele está mostrando que Arão é o que o povo vai conhecer como o sacerdote. E os filhos de Arão, então, que a essa altura, né, quando o povo está para entrar na Terra Prometida, eles já conhecem que são Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, e dessa linhagem também vem Finéias, que foi muito importante na história do povo no Egito. Então, só para a gente entender que o autor ele quer agora apresentar Arão e Moisés. Moisés a gente já conhece um pouco mais, a partir de agora teremos Arão. E é isso que são esses papéis que Deus mostra aqui no versículo 1 e 2. Deus, nesse momento que ele vai agir contra o Egito, nós temos como se fosse um embate entre o Deus de Israel e Faraó, o Deus do Egito. Nós já vimos em outros capítulos, em outras passagens, que as falas de Faraó são sempre contrapostas às falas de Deus. Então, em momentos diz assim diz o Senhor. E aí embaixo tem, assim diz Faraó. Como se colocando os dois em paralelo, como se um estivesse debatendo com o outro, ou falando, dialogando com o outro. E aqui, então, Deus deixa mais claro e responde essa pergunta de Moisés no versículo 30 do capítulo 6. Como é que Faraó vai me ouvir? Como é que Faraó vai me ouvir? E Deus então responde nesses versículos 1 e 2 mais especificamente. Diz assim: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Então aqui, meus irmãos, nós temos a estratégia de Deus para combater, para entrar nesse embate com o Faraó. Obviamente que Deus é soberano, e ele poderia destruir Faraó e acabar com essa escravidão de uma hora para outra. Mas nós vamos ver que ele tem um propósito aqui. E por isso, então, ele está entrando como se fosse num embate mesmo com Faraó. E ele ele chama Moisés e Arão, e ele vai usar uma estrutura que Faraó conhece. Faraó, ele é um deus entre os deuses do Egito, encarnado. Então ele tem o seu porta-voz, ele tem os seus magos, os seus mágicos, os seus sacerdotes, que nós vemos nas narrativas aqui do Êxodo, e ele nunca fala diretamente com o seu povo. Ele fala sempre através de um porta-voz, para mostrar mesmo essa diferença entre o povo e Faraó. E aqui Deus usa essa mesma estrutura para falar com Faraó. Então ele fala para Moisés: eu o constituí como Deus sobre Faraó. No texto fala, não tem esse como. Exatamente, ele fala: eu o constituí Deus sobre Faraó. Porque a ideia é que quando Moisés chegar para falar com Faraó, ele é o representante do próprio Deus. A autoridade que ele tem é a autoridade do próprio Deus. E isso Faraó vai perceber através do profeta que Moisés tem. Assim como o Faraó não fala diretamente, ele fala através dos seus porta-vozes, Moisés também tem um porta-voz. Deus fala: Arão, seu irmão, falará a Faraó.
Então Deus dá uma autoridade divina para Moisés e chama Faraó para ser o seu porta-voz. Isso significa que quando Moisés e Arão chegarem para falar com Faraó, Faraó vai perceber que Moisés fala através de Arão. Que quando os sinais serão feitos, Arão vai fazer. Os primeiros sinais, pelo menos, Arão vai fazer. Isso fala para Faraó que quem está diante dele tem autoridade divina. Quem está diante dele é um Deus que Faraó já disse em outro capítulo anteriormente que ele não conhecia. E esse não conhecimento não é uma ignorância, mas é um desprezo. Esse Deus aí dos hebreus, não conheço não. Não quero saber. Se eu não conheço, não é importante o bastante, porque eu sou Faraó, eu conheço os deuses do Egito, se esse eu não conheço, eu o desprezo. E aqui, então, Deus vai se mostrar para Faraó. Vai começar a mostrar para Faraó qual é o seu poder. Quem é esse Deus dos hebreus? E ele vai fazer isso através de Moisés e de Arão. Porém, diferentemente de Faraó, Moisés, ele não é o próprio Deus. Ele está submetido a Deus. Tanto que no versículo 2, Deus fala assim: você falará tudo o que eu lhe ordenar. Então Moisés, ele não é um ser independente, ele não é alguém que vai falar as coisas que ele quer. Ele fala aquilo que Deus fala para ele. Então Moisés, ele não é um Deus, ele é um instrumento de Deus. Ele tem autoridade divina, porque foi dada a ele a autoridade divina, mas ele é um instrumento. E ele, juntamente com seu irmão Arão, vão anunciar a Faraó toda a glória de Deus. E aqui Deus, então, lembre-se que o primeiro público de Moisés, para quem esse texto está sendo falado, é o povo que está prestes a entrar na Terra Prometida. É o povo cujos pais pereceram no deserto e andaram no deserto sob a liderança de Moisés. E Deus, então, aqui está falando ao seu povo sobre liderança. Deus está falando para o seu povo que, como servo autorizado por Deus, as palavras que Moisés comunica são palavras do próprio Deus. O povo deve respeitar, deve acatar a sua liderança, porque ela foi constituída por Deus. E ao mesmo tempo, o povo se lembra que Moisés, ele é homem. Ele não é o próprio Deus. Ele é homem, mas um homem instituído de autoridade divina. Durante toda a jornada no deserto, a liderança de Moisés foi criticada pelo próprio irmão Arão, inclusive, uma vez. E Deus sempre interpretava essa murmuração do povo contra Moisés como sendo contra o próprio Deus. Isso mostra que Deus, ele institui Moisés como sua liderança, e o povo deve receber Moisés assim, lembrando-se que ele é homem, mas que ele tem uma autoridade que foi dada por Deus. E quando Moisés fala, ele fala as palavras de Deus, e ele fala da glória de Deus. Quando ele falar aqui com Faraó, ele vai estar mostrando e falando da glória de Deus. E isso, meus irmãos, deve nos lembrar de Jesus. Jesus, como profeta, ele é maior que Moisés, porque ele é a própria palavra de Deus. Ele possui todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento e da verdade. Ele não só fala para o povo, ele não só intercede pelo povo, mas Jesus, ele morre pelo seu povo. Ele fala da glória de Deus. Jesus também, o maior propósito da sua revelação, era revelar a glória de Deus. Então, Jesus, ele vem para fazer Deus conhecido, para revelar a glória de Deus, assim como Moisés ia fazer com Faraó. Moisés ia falar com Faraó, para que o Deus de Israel fosse conhecido de Faraó. Jesus, ele é o pastor
conforme o coração de Deus. Ele é aquele que veio e que nos conhece e que é o próprio Deus e que pode então cuidar de nós. Mas ele, na sua soberania e na sua graça, ele dispensa dons. E ele coloca sobre nós outros pastores. Pastores que são homens também, mas que têm autoridade para falar da palavra de Deus. E a Bíblia nos lembra que eles são homens, que são pecadores, que têm as suas limitações, mas que são graça de Deus sobre a nossa vida. Então, nós não devemos nos revoltar contra esses mestres, contra esses pastores que Deus coloca sobre nós, porque eles zelam pelas nossas almas, mas nós devemos aceitar as suas palavras, as suas admoestações, os seus conselhos, porque eles falam segundo a palavra de Deus. Nós devemos honrá-los com submissão, com gratidão, com oração. E como diz Paulo, para nós termos essas pessoas em máxima consideração. Então, esses 2 primeiros versículos, Deus está mostrando como Ele vai liderar o povo. Ele vai demonstrar a sua glória para Faraó, através desses líderes que Ele colocou, Moisés e Arão. E essa glória, meus irmãos, Ele demonstra através da sua justiça e da sua misericórdia, que é o que nós lemos nos versículos 3 a 5. Nós temos aqui a demonstração da justiça e da misericórdia de Deus no seu ato de salvação, no seu ato de libertação do povo da escravidão do Egito. Nós devemos nos lembrar que o êxodo é a libertação de Israel através do julgamento do Egito. E esse ato de Deus, através dele, Deus revela seu poder sobre os inimigos e a misericórdia pelo seu povo. Vamos ler os versos 3 até o verso 5, diz assim: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. E eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Meus irmãos, primeiramente nós devemos ver que Deus exerce a sua justiça sobre o Egito. Isso muitas vezes não é salientado e não é falado, porque nós temos às vezes uma visão diferente disso. Nós temos uma visão que o amor de Deus é tão grande, e nós esquecemos da sua justiça. Quando nós lemos aqui na liturgia, Apocalipse 19, de 1 a 5, nós lemos, nós estávamos exaltando a Deus pelo seu poder e pelos seus atos de julgamento contra os seus inimigos. E a Bíblia traz isso como motivo de nós gloriarmos a Deus. A outra face da salvação é que Deus traz juízo sobre o pecado. E nós devemos reconhecer isso, porque é importante que nós reconheçamos isso. Então nós devemos lembrar, primeiramente, que Deus exerce juízo sobre o Egito. Aqui Deus declara que vai trazer manifestações de juízo através de sinais e maravilhas. Isso já é interessante para nós, porque nós falamos muito das pragas do Egito, mas o texto nunca se refere a elas como pragas. O texto sempre se refere a elas como sinais e maravilhas de Deus. Porque são os atos de Deus como juízo para trazer libertação para o seu povo. Então, esses sinais e maravilhas, eles são dados, eles são feitos por Deus para demonstrar a sua glória. E tanto para os israelitas como para os egípcios, esses sinais mostram o poder de Deus. E aqui esse julgamento que Deus está trazendo está mais claro no versículo 3, quando diz: endurecerei o coração de Faraó. Meus irmãos, o coração é algo muito importante tanto para israelitas quanto para egípcios. Então, quando o texto fala de coração,
os dois povos vão entender, porque os dois povos acreditavam que o coração era o centro do homem, era o local onde o homem tinha um relacionamento com a divindade. Então, os israelitas criam que era no coração que eles se relacionavam com Deus, e os egípcios criam que era no coração que eles também se relacionavam com os seus deuses. Mais do que isso, os egípcios criam que, como o coração é o centro do homem, o coração de Faraó é o centro de toda a terra. Porque Faraó é poderoso sobre toda a terra. Então, o coração de Faraó é o local de governo. É o local de maior poder que existe. É o coração de Faraó. Então, quando Deus fala que ele vai endurecer o coração de Faraó, ele fala algo que os israelitas entendem, mas que os egípcios não entendem. Porque para os egípcios esse coração do Faraó é inalcançável. Ninguém pode ter controle sobre Faraó. Mas Deus está mostrando que ele tem controle sobre Faraó. Para os israelitas, o coração da pessoa já é totalmente governado por Deus, porque Deus é o Criador. Então eles entendem o coração como sendo submisso à vontade de Deus, mas os egípcios não. Para os egípcios, como o coração é a parte mais profunda do homem, o homem poderia ir contra a vontade do Deus. O homem poderia lutar contra a influência de Deus no coração. E aqui então Deus de novo mostra para os egípcios que o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o coração, sobre aquela parte mais íntima do homem, sobre aquela parte mais profunda, mais desconhecida muitas vezes. Mas Deus está lá. Deus é soberano sobre o coração. Israel conhece isso porque em outras passagens, em Deuteronômio, em Josué também, o texto narra Deus controlando o coração dos reis inimigos para trazer juízo sobre eles. Então, tanto em Deuteronômio quanto em Josué, há uma narrativa de uma guerra entre o povo de Deus e um povo inimigo. E lá também fala que Deus endureceu o coração desse outro rei e instigou esse outro rei a pelejar contra Israel. E Israel venceu. Ou Deus venceu através de Israel. Na narrativa aqui do Êxodo inteiro, Moisés usa 3 linguagens diferentes para falar disso. Ele fala que Deus endurece o coração de Faraó, é o termo mais usado. Ele fala que Deus torna o coração de Faraó obstinado. E fala também que torna o coração de Faraó pesado. Nós devemos entender isso, meu irmão, não só como uma mera permissão de Deus, como se Deus estivesse olhando o Faraó e deixando o Faraó fazer alguma coisa. Mas aqui mostra o controle ativo de Deus sobre todas as coisas. E entregar Faraó ao pecado, endurecendo o coração dele, faz parte do plano de Deus. Porque o texto fala que, através desse endurecimento e do coração e Faraó não ouvindo, Deus traria os seus sinais e maravilhas. Deus traria grande manifestação de juízo. Então, até o endurecimento do coração de Faraó é instrumento para demonstrar a glória de Deus. Deus, como eu disse, ele poderia chegar e tirar o povo do Egito de uma hora para outra. Mas, para demonstrar a sua glória, a glória da sua justiça, ele escolhe endurecer o coração de Faraó. Então, através dos seus sinais, das suas maravilhas, através de toda a demonstração de poder, ele nos ensina sobre a sua glória e a sua justiça. Então, a resistência do coração de Faraó serve a esse propósito divino, de revelar a sua glória. Em Êxodo 9, Deus ressalta isso. Ele diz: foi para isso que eu mantive Faraó, para mostrar a você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Os egípcios acham que Faraó é intocável, que Faraó está distante deles e tem muito poder, e o seu coração é o controle de todo o universo. Mas Deus mostra que ele usa o coração de Faraó como ele quer. E aqui ele escolhe usar o coração de Faraó, endurecendo esse coração, para mostrar a glória da sua justiça.
O povo que vai entrar na terra prometida precisa lembrar disso, que não havia nenhum Deus que pudesse ser comparado ao Deus Yahvé, ao Deus eu sou, ao Deus de Israel. E que nada acontece fora do propósito de Deus. Então, todos aqueles sinais, aquelas maravilhas, todas as pragas que acontecem debaixo do propósito de Deus, como instrumento de Deus para cumprir o seu propósito de tornar a sua glória conhecida. Nem mesmo essa dificuldade, que é o endurecimento do coração de Faraó, nem mesmo isso está fora do poder de Deus. Nem mesmo isso está fora do propósito de Deus. Tudo, absolutamente tudo, está sob o poder e a autoridade de Deus. E Ele faz tudo para que a sua glória seja proclamada. O coração de Faraó está sob a autoridade de Deus. Paulo, lá em Romanos 9, vai usar esse texto para reforçar a soberania de Deus. Como Deus tem misericórdia de quem quer e traz justiça sobre quem quer. Paulo vai dizer: que diremos, pois, então? É Deus injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Essa primeira parte que Paulo cita, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão, ele tira de Êxodo 34. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus fala isso aqui: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Eu sou o Deus misericordioso que perdoo muitos pecados, mas trago justiça. Resumindo, meus irmãos, é isso que nós podemos retirar dessa expressão: endurecerei o coração de Faraó. Deus escolheu condenar Faraó por seus pecados. Nós não chegamos e falamos que Deus é o autor do pecado. Isso absolutamente não. Deus não é o autor do pecado, mas ele está ele tem o controle do pecado. Ele tem autoridade sobre o pecado. Inclusive, vai usar o pecado de Faraó para fazer o seu nome conhecido, para trazer glória ao seu nome. Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele usa a impiedade de Faraó para isso. E assim como Faraó, meus irmãos, todos os ímpios se tornam culpados pelos seus próprios pecados. Deus é justo e Ele traz juízo pelo pecado do homem. Ele não compele o ímpio a pecar. Ele não força Faraó a pecar. O texto, em outros momentos, vai dizer que Faraó endureceu o seu próprio coração. Faraó, então, ele é responsável, ele é ativo em pecar. E Deus usa tudo isso com autoridade para trazer responsabilidade sobre Faraó. E isso é a justiça de Deus. Uma das maneiras, então, que ele usa aqui para endurecer o coração a Faraó é entregar Faraó ao que Paulo vai chamar de suas paixões pecaminosas. Paulo, em Romanos 2 e 3, vai falar disso, como Deus, ele entrega muitas vezes o pecador para os seus próprios pecados. E de novo, nós não devemos ver Deus como alguém passivo vendo isso acontecer, mas para demonstrar a sua glória, a glória da sua justiça. Ele faz isso ativamente, entregando as pessoas aos seus pecados. Essa, meus irmãos, é a outra face da doutrina da predestinação. Nós muitas vezes pensamos na doutrina da predestinação como a eleição de Deus para trazer misericórdia. Mas nós também temos na doutrina da predestinação que Ele reprova os ímpios. Ele traz justiça sobre os ímpios, e isso é para a sua glória. Então o ímpio, ele não é para sofrer, mas ele é para demonstrar a glória de Deus. E Deus vai demonstrar a sua glória, inclusive com justiça pelos pecados. E nós devemos glorificar a Deus por isso. Como eu disse, nós lemos aqui em Apocalipse a glorificação do nome do Senhor por Ele trazer juízo sobre
os seus inimigos. Paulo, em 2 Tessalonicenses, vai dizer: é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Reconhecer a justiça, meus irmãos, é necessário para entendermos a misericórdia. Nós só entenderemos o livramento que Deus traz para Israel quando entendermos a justiça que ele traz sobre o Egito. Porque é o mesmo Deus que demonstra a sua glória, libertando uns, trazendo misericórdia sobre uns, e julgando o outro, trazendo juízos sobre o outro. Então, enquanto o Egito sofre o juízo de Deus, Israel é libertado. Isso só acontece pela misericórdia e para a glória de Deus. O povo é libertado segundo a fidelidade de Deus à aliança de Abraão. Então, a livre vontade de exercer misericórdia, ela vem totalmente de Deus. E o povo precisava reconhecer essa graça soberana. Eles precisavam reconhecer que eles não fizeram nada para receber essa libertação. E Moisés vai repetir isso lá em Deuteronômio 7, quando ele diz: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. O Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, do rei do Egito, porque os amava. No decorrer de todas as manifestações de juízo de Deus aqui nas pragas do Egito, Deus vai demonstrar o seu poder e o seu juízo, mas também vai poupar Israel. E em muitas pragas vai falar que tudo aquilo vai vir sobre toda a terra do Egito, mas o povo de Israel não vai sofrer aquilo. É Deus demonstrando o seu amor livre, a sua graça livre, por amor do seu próprio nome. E ele derrama isso sobre Israel. Enquanto os egípcios são julgados, os israelitas são resgatados. E o povo deveria se lembrar do juízo e reconhecer o amor e a misericórdia de Deus. O povo não, e nós não podemos entender o amor e a misericórdia de Deus a nós, se nós não entendermos o juízo que ele traz sobre o pecado. Isso serve para nós, irmãos, porque a imagem de libertação da escravidão continua no Novo Testamento. Tanto em João quanto em Romanos, a Bíblia vai dizer que o que comete pecado é escravo do pecado. E que toda a criação aguarda a libertação. Então, o Êxodo, a libertação da escravidão do Egito, ela aponta para a libertação da escravidão do pecado. Todo aquele que nasce de novo foi libertado do pecado. Foi libertado da escravidão do pecado. Foi libertado de um mundo com Faraó, que se opõe a Deus, que se opõe ao povo de Deus, que julga ter muito poder. Mas aqueles que conhecem a Jesus Cristo, conhecem um poder muito maior do que o desse mundo. Conhecem um poder maior para trazer libertação. Então Paulo diz que Deus suportou os ímpios para que conhecêssemos a riqueza da sua glória em sua misericórdia. Então, quando nós vemos alguém sob juízo de Deus, nós devemos nos lembrar que nós merecíamos essa mesma punição, mas que nós recebemos misericórdia. Como eu falei aqui para as crianças, eles fizeram algo mal, então eles esperam receber algo mal em troca. Mas na salvação, nós que fizemos algo mal contra Deus, nós que pecamos contra Deus, recebemos a misericórdia de Deus. E ao compreender a soberania de Deus, então, tanto na eleição, que o glorifica pela sua justiça e glorifica pela sua misericórdia, nós podemos só exclamar como Paulo fez: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos.
Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É o que Paulo fala em Romanos 11, quando ele está falando da reprovação e da eleição. Quando ele está falando da justiça de Deus sobre o pecado e da misericórdia de Deus pelo seu amor livre e o seu amor gracioso. Então, assim como a justiça ao ímpio é para a glória de Deus, a eleição do povo de Deus também é para a glória de Deus. Nós temos um lema da reforma que é somente a Deus a glória. Então nós devemos lembrar disso, que até a nossa eleição, até as coisas que recebemos boas de Deus, as nossas bênçãos, tudo isso se volta para a glória de Deus. Não é para o nosso prazer primeiramente, não é para que sejamos felizes primeiramente, não é para que estejamos numa vida confortável primeiramente. Essas coisas são secundárias. As coisas primárias, o que vem primeiro é a glória de Deus. Tanto na sua justiça contra o pecado, quanto na sua eleição, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, quando nós lembramos da justiça de Deus e da misericórdia que Ele teve para conosco, algumas coisas nós podemos lembrar. Primeiro, admirar o amor divino. Nós somos tão falhos no nosso amor, meus irmãos. Nós queremos devolver a todo mundo com a justiça que os outros merecem, o que nós achamos que os outros merecemos, que os outros merecem. Nós somos tão rápidos em querer julgar e trazer julgamento sobre outros. Nós devemos aprender com Deus, que trouxe misericórdia. Que nós merecíamos todo o juízo de Deus, e Ele trouxe misericórdia. Nós devemos ter então mais gratidão a Deus. Ter gratidão porque quando nós vemos o juízo de Deus em outras pessoas, nos outros povos que estão aqui nas Escrituras, isso deve nos lembrar que nós estávamos ali, que nós merecíamos esse juízo, que nós merecíamos estarmos totalmente perdidos no pecado. Mas nós fomos encontrados e achados por Deus. Isso nos faz ter mais gratidão, mais amor a Deus, nos faz ter mais confiança em Deus, porque a Bíblia diz que se Ele nos deu Cristo, Ele nos dá todas as bênçãos que nós precisamos para a nossa salvação. Então nós devemos viver lembrando dessa santidade de Deus. Nós devemos viver lembrando da glória de Deus, que é manifestada na sua justiça e na sua misericórdia. Nós devemos então ter aversão ao pecado, fugir do pecado, porque foi disso que Deus nos libertou. Quando nós voltamos para o pecado, nós estamos voltando para a escravidão de onde nós fomos tirados. E o povo de Israel muitas vezes é lembrado disso. O povo de Israel muitas vezes é lembrado, principalmente pelos profetas, que vocês foram alvo da misericórdia de Deus, porque vocês estão vivendo como aqueles que receberam juízo, como vocês estão vivendo como os ímpios, como vocês estão vivendo como os pagãos. Vocês receberam misericórdia de Deus, vocês conhecem a Deus, vocês devem viver de uma maneira diferente, vocês devem viver como povo santo, não como povo escravo do pecado, não como povo entregue ao pecado, vivam como um povo santo. Então, meus irmãos, a doutrina da predestinação, ela traz toda a glória a Deus e traz toda a humildade a nós. Meus irmãos, a glória de Deus na justiça e na misericórdia, que começa lá em Gênesis 3, quando Deus fala que vai trazer o perdão através do esmagamento da cabeça da serpente, através da derrota do inimigo, Ele traz a misericórdia. Esse tema passa por toda a Escritura, como nós vimos até Apocalipse, quando Deus é exaltado pelo julgamento dos seus inimigos. Esse tema da glória de Deus na justiça e na misericórdia tem o clímax, tem o seu ápice na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, Deus é glorificado ao demonstrar que Ele é justo e Ele é misericordioso. Ali,
Deus é glorificado e a sua justiça e a sua misericórdia se encontram. A cruz, que era um sinal de maldição, com Jesus ela se torna um sinal de glorificação. Muitas vezes Jesus falou, como em João 12, quando ele vai falar da cruz, ele fala que é o momento de glorificar o Filho e o Pai. Na cruz do Calvário, Deus é glorificado. O Deus santo e justo perdoa pecadores perversos. A justiça e a ira de Deus é manifestada para pecadores, porque ela é trazida sobre Jesus Cristo, o nosso sacrifício. Então toda a justiça, todo o julgamento que Deus justamente traz sobre o pecado, nós vemos na cruz. Nós vemos sobre Jesus Cristo. Por isso que o pecador acha ali justificação. Por isso que o pecador acha ali perdão. Como nós lemos em Romanos 3, Deus apresentou Jesus como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus faz isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo visto a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, com o seu povo, Deus pacientemente tolerou os pecados. Deus pacientemente teve misericórdia, tolerou os pecados do seu povo até Jesus Cristo. E na cruz, esses pecados que foram tolerados foram finalmente pagos. Ele trouxe justiça, porque Deus é justo, então ele não poderia deixar os pecados sem morte. E se nós recebêssemos essa justiça, recebêssemos essa morte, nós não teríamos vida. Nós não teríamos comunhão com Deus. Nós receberíamos todo o juízo, toda a justiça. Então, na cruz, nós temos o perdão dos pecados. Na cruz, Deus é justo. E na cruz, Ele nos dá a sua misericórdia. Na cruz, Ele se mostra justo e justificador. Na cruz, Ele se mostra, Ele traz a sua justiça sobre os seus inimigos. E mostra a misericórdia para com o seu povo. Para com todos aqueles que têm fé na cruz. Na cruz, então, como Paulo vai falar em Colossenses 2, todos os inimigos de Deus são destruídos, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Essa é a melhor notícia que nós poderíamos ter, meus irmãos, porque senão nós estaríamos recebendo todo o juízo de Deus. Nós estaríamos recebendo toda a justiça de Deus. Não haveria nada para fazer para alcançar a misericórdia de Deus. Nós fizemos coisas ruins contra Deus, como eu falei com as crianças, e nós receberíamos coisas ruins dele. Mas em Jesus Cristo, pela fé, nós recebemos o perdão. Nós recebemos a vida. Jesus Cristo tomou o nosso lugar e recebeu toda a ira de Deus que nós deveríamos receber. Então a cruz mostra a glória de Deus na sua justiça e na sua misericórdia. Algumas aplicações para nós, meus irmãos. Primeiramente, se você ainda não conhece Deus como seu Senhor e Salvador, essa misericórdia só é alcançada pela fé. E essa fé só é dada por Deus. Peça a Deus mais fé. Peça a Deus misericórdia. Peça a Deus que você reconheça Jesus como seu único Salvador. Todos nós precisamos de Jesus. Peça essa fé agora mesmo a Ele. O coração de Faraó estava na mão de Deus. E o seu coração também está na mão de Deus. Você precisa que Deus te liberte do pecado. Você precisa da fé que só Ele tem. Nós temos duas alternativas: sofrer como o povo do Egito ou ser libertado como o povo de Israel. Sofrer como inimigos de Deus ou ser libertado como o povo de Deus. Considere isso hoje mesmo. O único caminho para a libertação do juízo de Deus é a cruz de Cristo. É a fé em Jesus Cristo. Se você conhece a Deus, mas não tem vivido
como esse povo santo, considere essa grande libertação. Lembre-se da grande libertação que Deus trouxe para você. Você merecia a destruição, você merecia as pragas, você merecia o juízo de Deus, mas Ele te deu misericórdia. Lembre-se disso e ame mais a Deus, e busque mais fé em Deus, e viva como um povo santo. Viva como alguém que deve tudo a Deus, porque nós devemos tudo a Ele. Toda a vida que nós temos, nós devemos a Ele. O caos que nós tínhamos na vida, todo o nosso coração foi libertado por Cristo. Você recebeu fé para ser libertado disso. Reconheça essa obra de Deus. Cresça em fé, em esperança e amor pelo Pai misericordioso. Viva como quem recebeu grande salvação, como quem recebeu grande misericórdia de Deus. Se você conhece a Deus, está firme na sua caminhada, dê toda a glória a Ele. Nós devemos sempre nos lembrar que nós nascemos, como o profeta Ezequiel vai falar de Israel, nós nascemos pobres e nus. Nós não tínhamos nada, nós éramos órfãos. Nós estávamos jogados no nosso próprio sangue. E Deus, como um Pai amoroso, nos achou, nos tirou de lá, nos trouxe libertação. Então, se nós conseguimos viver e buscamos viver e temos a mínima força para viver segundo a vontade de Deus, devemos dar toda a glória a Ele. Devemos reconhecer que é Ele quem faz essa obra em nós. Nós devemos continuar sendo porta-voz dessa glória de Deus, da glória de Deus que é manifestado tanto na sua justiça quanto na sua misericórdia. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.